No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mais um caso do quadro Esse é Meu Caso, e agora? Nós vamos falar hoje sobre a seguinte situação. Uma pessoa que não tem um passaporte europeu, que cursou pelo menos um ano de faculdade no Brasil e que gostaria de estudar medicina na Alemanha. Qual é o passo a passo? O que você tem que fazer nesse caso? Bom, esse caso é importante ter em consideração que se você já fez um ano de faculdade fora, ou seja, no Brasil, você tem chances de não fazer o Student Collect. O que você precisa de fazer? Você tem que ir no site do Anabim e olhar nas opções. Tem opção para ver Hochschule ou para ver os estudos que você já fez. Você escreve lá o país, você escreve qual universidade você cursou pelo menos um ano, ou seja, escreve o nome da universidade. Se for uma universidade reconhecida pela Anabim e for da mesma família, vamos dizer, se você quer estudar medicina aqui, você já começou a estudar medicina no Brasil, por exemplo, ou algo relacionado com a saúde, enfermagem ou qualquer outra coisa, provavelmente, se a universidade for reconhecida pela Anabim, você vai ter o acesso direto à universidade para estudar medicina, ou seja, somente para estudar aquelas coisas que estejam relacionadas. Se você quiser estudar uma outra coisa que não tem nada a ver com a saúde, provavelmente não vai funcionar. Então, se você olhar no site da Anabim e você vê que, nesse caso, a sua universidade é reconhecida e que não há nenhum problema, você pode pular a etapa do Student Collect. Então, na hora de fazer a inscrição, você ainda é considerado um não europeu. Que significa isso? Que você vai ter que fazer a inscrição pela Uniassist ou diretamente pela universidade, depende de qual universidade você quer estudar. Você vai ter que olhar, então, ok, a universidade precisa do Vorprüfungsdokumentation ou não. Caso sim, você vai ter que mandar, então, toda a sua documentação para a Uniassist para que eles te deem a documentação dizendo, ok, essa pessoa fez um ano de faculdade, essa pessoa não precisa de fazer o Student Collect, está aqui a Vorprüfungsdokumentation, você pode fazer a inscrição. Então, se for esse caso, você pega a sua Vorprüfungsdokumentation e já vai, manda para as universidades onde você quer fazer a inscrição. Se a universidade é feita a inscrição pela Uniassist, você faz então tudo pela Uniassist. Ou seja, nesse caso, a inscrição, os passo a passos da inscrição são os mesmos que você vai ter que seguir, caso, por exemplo, as pessoas que não têm um passaporte europeu e que fizeram ensino médio no Brasil. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Os passo a passo são os mesmos. Somente aqui você pularia essa etapa do Student Collect e evitaria, assim, perder um ano. Se você fizer a comprovação no Anabim e eles dizerem, ok, a sua universidade não é reconhecida, nesse caso, você vai ter que fazer o Student Collect e o seu passo a passo vai ser o mesmo daquelas pessoas que não têm passaporte europeu e que fizeram ensino médio no Brasil ou fora da Europa. Então, aí essa é a diferença entre os dois. Depois, a documentação que você vai ter que apresentar é a mesma, ou seja, você vai ter que apresentar ainda a tradução do histórico escolar. Nesse caso, se a sua universidade for reconhecida, você também vai ter que apresentar a tradução do primeiro ano de faculdade com as notas que você tirou, qual é a nota mínima para passar. Você precisa no documento que esteja escrito a nota máxima, a nota mínima para passar e as notas que você teve, para que assim eles possam fazer o cálculo e ter uma nota média, porque como você não vai fazer o Feststellungsprüfung, eles vão pegar simplesmente a sua nota do ensino médio e da universidade para fazer a média para entrar na universidade na Alemanha. Você vai precisar, dependendo da universidade que você for fazer inscrição, lembre-se, você deveria fazer o teste AS. Não todas, eu já falei, já fiz um vídeo falando sobre isso, algumas universidades aceitam e até exigem, outras universidades não, e outras simplesmente dizem, ok, é bom você fazer, mas a gente não te dá uma nota extra por isso. Então aí também vale a pena olhar qual universidade tem ou qual precisa do teste AS ou não. Eu já comentei isso aqui, eu fiz um post lá no Instagram, onde eu falo sobre o teste AS, e eu fiz também uma lista onde estão todas as universidades que precisam, quais não precisam, quais recomendam, que nota você deveria tirar para ter uma nota extra, ou mais pontos ou menos pontos, qual é a pontuação mínima que você precisa, porque algumas universidades pedem uma pontuação mínima. Se você tiver interesse, dá uma corridinha lá, e assim você pode ter acesso a essa lista também e se preparar
planejar melhor essa entrada para a universidade. Lembrando que como você não tem um passaporte europeu, você vai ter que fazer todo o processo de Aufenthaltsgenehmigung, visto, vai precisar também do seguro de saúde como estudante, porque no caso você não trabalharia, você viria como estudante, ainda vai precisar de um visto de estudante. Você vai precisar da conta blindada, porque você não tem um passaporte europeu, ou seja, vai ter que juntar os 11 mil euros para fazer o visto e para ter essa autorização para morar aqui. Não esqueça também do Ameldung quando você chegar aqui e, claro, também de procurar moradia, como eu já falei em todos os outros vídeos, que isso também é muito importante, porque se você não tem uma moradia, você não pode fazer uma Ameldung, não tem o seguro e complica toda a situação. E até porque você precisa fazer uma Ameldung quando chegar na Alemanha, você precisa de um lugar para morar. E se você vem sem um lugar para morar e começa a procurar aqui, é muito difícil e é muita dor de cabeça e não vale a pena passar por todo esse processo. Então, vale a pena antes, você já sabendo qual universidade você quer se matricular ou quer se inscrever, vale a pena já procurar uma moradia para cada uma dessas cidades onde você quer fazer o processo de inscrição. Já falei sobre isso também em outros vídeos, você sempre pode pedir moradia em vários lugares, depois pegar uma e as outras você simplesmente fala, não, eu não quero, tá tudo bem, não tem nenhum problema. E uma vez que você já fez toda a inscrição, é esperar o processo. Depois, se você tiver um Zulassungsbescheid, se eles te aceitarem, você precisa de fazer a matrícula na universidade. Você vai precisar, então, de demonstrar outra vez que você tem um seguro de saúde para fazer a matrícula. Você vai precisar de mostrar a certificação de idioma e vai ter que levar todos os documentos outra vez para que eles comprovem que é você. Muito importante, se você tem um Zulassungsbescheid, você precisa de levar isso para fazer a matrícula. Eu lembro quando eu fui fazer a minha matrícula, que tinha uma menina do meu lado que estava querendo fazer a matrícula, mas ela não tinha carta. E a pessoa ficou muito irritada com ela, pegou até a minha carta mostrando para ela, porque sem isso você não faz a matrícula. Então, é importante ter isso, levar isso. Normalmente, eles mandam isso por e-mail. E é importante também fazer a matrícula no prazo que eles te dão. Porque se você esperar ou for depois, você perde a vaga e seria realmente... já que você já conseguiu uma matrícula, seria uma sacanagem, seria realmente triste se você consegue uma vaga e não faz a matrícula e perde a vaga por causa disso. Bom, esse era o passo a passo para aquelas pessoas que não têm um passaporte europeu, que já cursaram um ano de faculdade na área da saúde no Brasil e que gostariam de estudar medicina na Alemanha. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você gostaria que eu fizesse um vídeo falando sobre a sua situação, deixa aqui nos comentários ou me manda lá um direct no Instagram e eu posso fazer um vídeo adaptado ao seu caso. Muito, muito, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.